para os futuros diretores e diretores auxiliares. Educar na infância é construir alicerces para toda a vida. A educação infantil não é apenas o início da jornada escolar, é onde se formam os primeiros vínculos, valores e descobertas que acompanharão cada criança por toda a vida. Na missão de ser diretor ou diretor auxiliar, vocês assumem a responsabilidade de garantir que os CMEIs e escolas sejam espaços não apenas de acolhimento, mas de acesso ao conhecimento científico, artístico e cultural, patrimônio da humanidade, assegurando às crianças condições concretas de aprendizagem e desenvolvimento integral. Nessa perspectiva, a gestão escolar deve articular esforços coletivos envolvendo professores, pedagogos, famílias e comunidade. Para que a escola cumpra seu papel social de formar sujeitos críticos, capazes de compreender e transformar a realidade. Seu papel vai além da gestão administrativa e pedagógica. Ele toca vidas, transforma futuros e molda a sociedade que queremos construir. Que possamos sempre lembrar que por trás de cada decisão há uma vida em desenvolvimento, uma família com expectativas e um professor que precisa de apoio. Sigamos firmes na missão de educar com amor, compromisso e propósito. Afinal, tudo o que plantamos hoje na educação infantil será colhido ao longo da vida. Como nos lembra Saviani, o trabalho educativo é o ato de produzir em cada indivíduo a humanidade que é produzida historicamente pelo conjunto dos homens. Que vocês, diretor ou diretor auxiliar, conduzam este desafio com paciência, persistência e confiança, sem abrir mão da coragem, para que consiga reunir toda a comunidade escolar no compromisso de construir um futuro melhor. Caros colegas da Rede Municipal de Educação Infantil de Araucária, é uma satisfação apresentar este módulo de formação, que faz parte da Consulta Pública 2025. Nosso objetivo é alinhar orientações, dar clareza sobre legislações e processos que regem o cotidiano escolar, e o cargo de diretor e diretor auxiliar. Inicio minha fala apresentando o DEI, o Departamento de Educação Infantil, que atualmente é composto por 8 profissionais. Eu, Juliana Consoni, diretora do departamento, Giovana Bisinelli Amorim, que é pedagoga do departamento, Andressa Leal, coordenadora do Infantil Bebê, Gabriele Camini, coordenadora do Infantil 1, Luíde Marquesotti, coordenadora do Infantil 2, Maria Eliane Oliveira de Alencar, coordenadora do Infantil 3, Aline de Oliveira, coordenadora do Infantil 4 e 5, e Kátia Jorge Bittencourt de Ortigosa, odontopediatra. A equipe do Departamento de Educação Infantil do município foi organizada em coordenações específicas, que acompanham cada etapa do desenvolvimento das crianças, do Infantil Bebê até o Infantil 5. Essa forma de organização favorece o trabalho pedagógico, porque permite que cada coordenador se aprofunde nas especificidades da sua etapa, acompanhando de perto os desafios, os avanços e as necessidades. Assim, conseguimos garantir um olhar mais qualificado para cada fase da infância, fortalecendo o apoio dos professores, a formação continuada e a construção de práticas pedagógicas coerentes com a demanda de cada idade. E é com este time que buscamos apoiar os diretores e diretores auxiliares no trabalho que é essencial para a educação infantil do município. Caros candidatos, sejam bem-vindos. Me chamo Giovana e vou conduzi-los na jornada sobre o estudo do cargo de diretor escolar. Ser diretor ou diretor auxiliar é assumir um compromisso que vai além da administração. É ser um líder pedagógico, um articulador de relações e um mediador de processos. Este compromisso está fundamentado no Plano Municipal de Educação de Araucária, Lei nº 2.848, de 2015, que traz diretrizes e metas para a rede e nos orienta a garantir o direito à educação de qualidade e equidade para todas as crianças. A função diretiva é regulamentada pela Lei Municipal nº 3.508, de 2019. Ela é resultado de um processo democrático de consulta pública, o que fortalece o papel do diretor como representante da comunidade escolar e garante legitimidade ao seu trabalho. Portanto, o compromisso desse profissional se pauta em 3 pilares: na garantia do direito à aprendizagem. O papel central da gestão escolar é assegurar que todas as crianças tenham acesso ao conhecimento científico, artístico e cultural, patrimônios da humanidade,
Isso significa garantir condições pedagógicas, estruturais e formativas para que o trabalho docente se realize plenamente, respeitando o desenvolvimento das crianças e ampliando suas possibilidades de aprendizagem e de transformação da realidade. O segundo pilar centra-se na condução da escola com ética e responsabilidade. O diretor é referência para toda a comunidade escolar. Conduzir a escola com ética e responsabilidade implica zelar pelo uso correto dos recursos públicos, pelo cumprimento da legislação e pela valorização do trabalho coletivo. É agir com transparência, comprometimento e justiça, lembrando sempre que cada decisão impacta diretamente crianças, famílias e profissionais da educação. O terceiro pilar centra-se no fortalecimento da gestão democrática e participativa. A escola é um espaço coletivo e, portanto, deve ser conduzida com participação efetiva de professores, pedagogos, funcionários, famílias e comunidade. Cabe ao diretor criar canais de diálogo, incentivar a atuação do conselho escolar e garantir que as decisões sejam construídas de forma compartilhada, valorizando a diversidade de vozes e perspectivas na busca por uma educação de qualidade. O cargo de direção e direção auxiliar exige de quem o ocupa uma formação sólida e um perfil adequado às demandas e responsabilidades da função. Entre as características fundamentais para o exercício das funções, podemos citar as seguintes. Liderança. Devem ser líderes inspiradores, capazes de motivar a equipe pedagógica, administrativa e as crianças. Precisam tomar decisões estratégicas e conduzir a unidade em direção aos seus objetivos. Visão estratégica. Devem ter uma visão clara do futuro da instituição e das necessidades da comunidade escolar, sendo capazes de traçar metas de curto, médio e longo prazo e trabalhar para alcançá-las. Capacidade de gestão. Isso implica em ter habilidades administrativas, financeiras e de inteligência emocional para gerir os recursos de forma eficaz e garantir a sustentabilidade da unidade. Comunicação eficaz. A comunicação é crucial. O diretor e o diretor auxiliar precisam ser capazes de se comunicar com clareza com as crianças, com os pais, os professores, os profissionais e demais membros da comunidade escolar. Conhecimento pedagógico. Embora a função de diretor e diretor auxiliar envolva questões administrativas, estes devem estar atualizados à proposta pedagógica do município, assim como ao currículo e às necessidades pedagógicas dos bebês e das crianças. Por fim, não podemos deixar de citar a capacidade de resolução de conflitos. Devem saber lidar com situações difíceis e resolver conflitos de forma justa e eficaz, sempre priorizando o bem-estar da comunidade escolar e fazendo registros em livro-ata. Até aqui, discorremos sobre os pilares da gestão. Vimos que o diretor escolar da Rede Municipal de Araucária é o responsável legal, administrativo e pedagógico pela unidade de ensino. Seu papel vai além da gestão burocrática. Ele é o articulador das ações pedagógicas e da legislação educacional, assim como o mediador das relações entre escola, família e comunidade. O servidor público deve pautar sua conduta pelo compromisso ético e pela responsabilidade pelo zelo com o patrimônio público e pelo cumprimento de suas atribuições, sendo vedadas práticas que comprometem a função pública. O perfil profissiográfico do diretor escolar traz consigo os seguintes eixos: gestão democrática e participação da comunidade, onde o gestor precisa trabalhar o fortalecimento da gestão democrática, a participação em conselhos e associações, como o Conselho Escolar e a PPF, dar publicidade aos recursos e prestações de contas, presidir conselhos de classe, organizar registros em ata, promover a integração da comunidade escolar e o ambiente cooperativo, estimular e garantir a participação em formações e reuniões pedagógicas e estruturar canais de comunicação e divulgação de informações. O segundo eixo trata da gestão pedagógica e curricular, onde é necessário o cumprimento da legislação e do regimento escolar, a elaboração, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica e do plano de ação da unidade, a formação continuada interna, o acompanhamento de ensino e aprendizagem, frequência e evasão escolar dos estudantes, a orientação pedagógica e o uso de materiais didáticos, supervisão dos estagiários de apoio, a comunicação sobre os estudantes com necessidades específicas e a avaliação institucional e o desenvolvimento de habilidades. O terceiro eixo centra-se na gestão administrativa e de recursos humanos. Necessitam trabalhar a administração de materiais, equipamentos e patrimônio, a organização de livros, tombo e inventário,
planejamento administrativo em férias e recessos, o controle de frequência, o ponto dos servidores, registros oficiais e comunicação de acidentes de trabalho, supervisão de trabalho, servidores e terceirizados, o acompanhamento da legalidade e autenticidade da vida escolar, presidir comissões de estágio probatório, cumprimento de prazos, registros e normas administrativas. O quarto eixo centra-se na gestão de pessoas e clima institucional. Relaciona-se à assiduidade e pontualidade do gestor, ao controle de frequência dos profissionais, organização dos horários de trabalho, sigilo de informações, ambiente de trabalho ético, cooperativo e profissional, assim como avaliação de desempenho e estágio probatório. O quinto eixo trata da gestão da alimentação escolar e da saúde, e aborda o cumprimento do PNAE e o cardápio oficial da Secretaria Municipal de Educação, a supervisão das merendeiras e cozinheiras e o controle de gêneros alimentícios, além da garantia das normas sanitárias, de vigilância de saúde, participação em redes de proteção à criança e ao adolescente e ações para a segurança e integridade física da comunidade escolar. O sexto e último eixo trata da ética, legalidade e representação institucional, onde o diretor e o diretor auxiliar são responsáveis pela representação oficial da unidade, respeito às normas legais e ordens superiores, presteza, urbanidade e moralidade administrativa, recusa de vantagens indevidas, monitoramento de entrada e saída de estudantes, assim como a comunicação sobre mudanças estruturais na escola. Ainda abordando o perfil profissiográfico do diretor, não podemos deixar de falar sobre a pedagogia histórico-crítica, que é fundamentada nas ideias de Demerval Saviani. Essa pedagogia nos ensina que a educação é um processo de mediação social, histórico e cultural, que tem como objetivo a formação integral do sujeito, desenvolvendo a sua consciência crítica para atuar na transformação da realidade. Como Saviani afirma, educar é um ato político, histórico e não pode ser reduzido a um processo técnico ou neutralizado em práticas descontextualizadas. Partindo dessa perspectiva, o planejamento pedagógico não pode ser um ato burocrático ou meramente operacional. Ele precisa ser intencional, crítico e contextualizado à realidade das crianças e da comunidade. É papel da gestão escolar acompanhar esse processo, garantindo que os recursos, como brinquedos, jogos, tecnologias, sejam utilizados com um propósito pedagógico claro, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças. Diante disso, quero deixar para vocês, diretores e diretores auxiliares, alguns questionamentos. Como liderança, é fundamental refletir. Estamos construindo uma escola que promove o desenvolvimento crítico e a autonomia das crianças, conforme propõe a pedagogia histórico-crítica, ou estamos reproduzindo práticas mecânicas que não dialogam com a realidade e as necessidades infantis? Essas perguntas são essenciais para que possamos construir uma prática educativa que integre brinquedos, jogos, tecnologias de forma consciente e planejada, garantindo que cada recurso contribua para formar sujeitos críticos, autônomos e protagonistas da sua própria história. Com relação ao currículo, a Base Nacional Comum Curricular orienta o currículo da educação infantil, definindo direitos de aprendizagem e desenvolvimento que precisam ser garantidos a todas as crianças. No entanto, para que essas diretrizes não se percam na prática, a gestão escolar precisa assumir um papel ativo e crítico na organização e acompanhamento pedagógico. Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, como propõe Saviani, isso exige que o currículo seja compreendido não apenas como um documento, mas como um instrumento político, dinâmico, que deve ser trabalhado por meio das atividades guia. O diretor e sua equipe gestora têm a responsabilidade de conhecer profundamente o currículo e garantir que o planejamento escolar utilize as atividades guia para promover experiências significativas, que respeitem o desenvolvimento integral das crianças e integrem os recursos disponíveis, como brinquedos, jogos e recursos tecnológicos. Esse acompanhamento crítico da gestão assegura que o processo educativo não seja fragmentado ou superficial, mas que constitua uma mediação real e transformadora, em que a tecnologia e os recursos concretos são usados com propósito pedagógico e alinhado à formação integral prevista pela BNCC e fundamentado na pedagogia histórico-crítica. Assim, a gestão escolar se configura como protagonista na construção de uma escola que promove o protagonismo infantil, a autonomia e o pensamento crítico, garantindo que cada ação e recurso estejam a serviço do desenvolvimento dos sujeitos em formação. Um dos papéis fundamentais do diretor escolar é organizar e preservar o patrimônio público da unidade. Isso envolve cuidar de todos os materiais pedagógicos, equipamentos, móveis e espaços físicos da escola. Quando falamos em organização, não é apenas guardar e controlar o uso.
mas garantir que esses recursos sejam utilizados da melhor forma possível em favor da aprendizagem das crianças. Cabe ao diretor planejar, junto com a sua equipe, o uso responsável de brinquedos, livros, tecnologias e demais recursos, mantendo registros atualizados em inventário e relatórios. Esta prática assegura que o patrimônio seja preservado para que outras gerações também possam usufruir. Além disso, é dever do gestor fiscalizar a entrada e saída de materiais, controlar os empréstimos e garantir que os ambientes estejam sempre equipados para as atividades pedagógicas e administrativas. Assim, a organização do patrimônio escolar não deve ser vista como burocrática, mas sim como uma ação pedagógica e de responsabilidade pública, pois cada recurso representa um investimento coletivo da sociedade na educação. É ainda a responsabilidade do diretor zelar pelo espaço escolar e cuidar de problemas estruturais. O diretor escolar é o guardião do espaço educativo. Cabe a ele zelar pela conservação da estrutura física, identificando necessidades de reparos, melhorias e adaptações. A escola precisa de um ambiente seguro, acolhedor e acessível, e essa condição depende de um acompanhamento constante. Sempre que surgir um problema estrutural, como infiltrações, telhados danificados, equipamentos quebrados, falhas elétricas, torneiras pingando, o diretor deve comunicar imediatamente à mantenedora, formalizando as demandas por meio dos canais oficiais, ou seja, o sistema IPM. Esta comunicação ágil garante que os serviços de manutenção sejam realizados em tempo hábil e evita que pequenos problemas se tornem grandes prejuízos. Zelar pelo espaço não é apenas cuidar das paredes e dos telhados, é cuidar da dignidade das crianças e profissionais que ali estão todos os dias. Uma escola bem cuidada transmite segurança, pertencimento e valorização do trabalho educativo. A prestação de contas é uma etapa fundamental na gestão financeira da unidade educacional. Ela não deve ser vista apenas como obrigação burocrática, mas como uma prática de transparência e responsabilidade com os recursos públicos. No caso dos recursos recebidos por meio do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, a gestão da unidade educacional tem atribuições muito claras. É de responsabilidade da equipe diretiva garantir que a aplicação dos recursos siga rigorosamente as orientações do programa, sempre de acordo com o plano de atendimento aprovado e em consonância com as reais necessidades da comunidade escolar. Isso inclui planejar gastos de forma participativa, executar as despesas com responsabilidade, manter toda a documentação organizada, como notas fiscais, recibos e comprovantes, e, principalmente, prestar contas dentro dos prazos estabelecidos pelo sistema do FNDE. Além disso, é essencial que essas informações sejam divulgadas em locais de ampla circulação, como murais da unidade educacional, quadros de avisos ou outros meios acessíveis à comunidade. Essa prática fortalece a confiança, garante o controle social e reforça o compromisso da unidade com a transparência. O conselho escolar deve ser parte ativa desse processo, acompanhando a execução, analisando os documentos e validando as informações. A participação do conselho é uma exigência do PDDE e uma forma de garantir que os recursos realmente atendam às demandas da comunidade educacional. Quando a unidade presta contas de forma clara e pública, ela fortalece a cultura de legalidade e demonstra que os recursos estão sendo utilizados com responsabilidade, foco e compromisso com a aprendizagem. Além do perfil profissiográfico, outras legislações precisam ser discutidas com os futuros diretores e diretoras auxiliares. Entre elas, a Lei Municipal número 1703 de 2006, que em seus artigos 134 e 135 dispõe sobre os deveres e proibições dos servidores públicos. Entende-se por deveres cumprir normas, agir com ética, zelo e dedicação, e por proibições evitar o uso indevido do cargo, bens ou tempo de serviço, bem como condutas antiéticas. De acordo com o artigo 134, são deveres dos servidores públicos ser assíduos e pontuais, cumprir ordens legais e normas institucionais, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, guardar sigilo sobre assuntos do serviço, zelar pelo patrimônio público, tratar com urbanidade colegas e comunidade, dedicar-se às atribuições do cargo e observar leis, regulamentos e instruções superiores.
Já o artigo 135 das proibições dos servidores públicos traz que o servidor não pode retirar sem autorização documentos ou bens da repartição, usar bens ou recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, atender interesses particulares em horário de trabalho, receber presentes, vantagens ou favores em razão de seu cargo, exercer atividades incompatíveis com a função, proceder de forma desrespeitosa com colegas, superiores ou a comunidade, deixar de prestar contas ou zelar pela economia de material e valer-se do cargo para obter qualquer vantagem pessoal. Além da Lei 1.703 de 2006, deve-se destacar a Lei Municipal número 3.508 de 2019, relativa à consulta pública e à função do diretor na Rede Municipal de Ensino de Araucária. Ela refere-se aos cargos de diretor e diretor auxiliar das unidades educacionais da rede municipal. Tem como base o princípio da gestão democrática do ensino público, e o processo de seleção ocorre por consulta pública à comunidade. Participam da consulta profissionais da educação, pais, mães responsáveis e, quando possível, os próprios estudantes. O resultado da consulta orienta a nomeação oficial feita pela Secretaria Municipal de Educação. O mandato tem duração de 3 anos. Inicia-se no primeiro dia útil do ano subsequente à consulta. É permitida a participação em novos processos conforme requisitos da lei. Para ser candidato, o trabalhador deve ser servidor da rede municipal de ensino, apresentar um plano de gestão para a unidade, ter concluído o curso de formação para gestores com carga horária mínima estabelecida e cumprir carga horária integral, ou seja, 40 ou 20 horas. Com relação à formação e acompanhamento, a participação em formações de gestores oferecidas pela ESMED é obrigatória. A ausência ou a baixa frequência do servidor pode acarretar em uma perda da função diretiva. Sobre a gestão democrática e o Conselho Escolar, a legislação número 3.508 de 2019 nos coloca que o Conselho Escolar tem um papel fundamental no acompanhamento da gestão. Em casos de vacância, afastamento ou descumprimento das atribuições, o Conselho pode, inclusive, indicar substitutos ou solicitar a destituição, garantindo a participação da comunidade dentro da escola. Há ainda outras legislações que precisam ser relembradas. A organização da educação infantil em Araucária está respaldada por legislações específicas que os diretores e diretores auxiliares precisam conhecer e aplicar futuramente em sua prática. A resolução do Conselho Municipal de Educação número 11 de 2021 regulamenta a educação infantil no município, definindo princípios pedagógicos e parâmetros estruturais. Ela estabelece, por exemplo, as funções indissociáveis do cuidar e educar, os limites de estudante por turma e a formação exigida para professores, pedagogos, educadores e diretores. Temos também as instruções normativas da ESMED, atualizadas anualmente e que tratam de temas diversos, como horário de funcionamento, matrícula dos estudantes, transição da educação infantil para o ensino fundamental, escolha de turmas, calendário escolar, atendimento a populações específicas como migrantes e refugiados, avaliação psicoeducacional, agendamento de transporte, hora-atividade e teletrabalho e o busca ativa como o programa Cadê Você? Essas e várias outras normativas complementam o trabalho da direção e asseguram que as escolas funcionem em conformidade com a legislação vigente. Todas essas leis e instruções normativas são comunicadas à rede por meio de malotes, sistema de repasses que garante o fluxo oficial de informações entre as unidades e a Secretaria de Educação. Cabe ao diretor organizar o envio e recebimento dentro dos prazos estabelecidos, preservando a segurança e a integridade dos documentos. Os malotes educacionais são emitidos todas as segundas-feiras e os diretores e diretores auxiliares recebem um malote digital pelo grupo de WhatsApp de diretores. O repasse do malote para os profissionais da unidade pode ser digital ou por meio de edital, em local de ampla circulação e fácil acesso. Esse cuidado é fundamental para assegurar a comunicação institucional. Veremos a seguir os perfis de 3 profissionais que têm sua atribuição diretamente ligada ao diretor escolar. O primeiro deles é o educador infantil 1, que tem como referência legal a Lei nº 2.990 de 2016. Este profissional faz 40 horas semanais e tem que ter no mínimo um ensino fundamental completo. Dentre suas atribuições estão cuidar do bem-estar físico, emocional e social das crianças, garantir a higiene, a alimentação e a saúde dos educandos, acompanhar atividades, passeios e a rotina diária, promover cultura, educação, lazer e socialização, estimular a autonomia, a autoestima e valores de convivência,
comunicar informações aos pais ou responsáveis, respeitar necessidades espirituais e religiosas, apoiar emocionalmente e promover momentos de afeto, observar e registrar o desenvolvimento das crianças e contribuir para a manutenção e organização do ambiente escolar. Para um melhor detalhamento deste perfil profissiográfico, recomenda-se a consulta do documento na íntegra. O próximo profissional que veremos é o professor de educação infantil. A referência legal deste cargo é a Lei Municipal 1835, de 2008. Este profissional tem uma jornada de 40 horas semanais. Deve ter ensino médio completo, mais pós-médio e magistério, ou nível superior em pedagogia, ou ainda curso superior habilitante para a educação infantil. Dentre as atribuições desse cargo, encontram-se planejar e realizar atividades pedagógicas para o desenvolvimento integral das crianças, garantir os direitos de aprendizagem por faixa etária, mediar interações e brincadeiras, promovendo autonomia, socialização e inclusão, registrar e acompanhar o desenvolvimento por meio de relatórios, fotos, vídeos, avaliar aprendizagens conforme as diretrizes municipais e as propostas pedagógicas das unidades, organizar acolhimento, despedida, frequência e participar de reuniões e formações pedagógicas, colaborar com a elaboração e execução da proposta pedagógica da unidade e zelar pela integridade física e moral das crianças e um convívio saudável. Realizar também os cuidados de higiene, alimentação e medicamentos quando necessário, contribuir para a manutenção da unidade e melhorias que elevem a qualidade da educação infantil. Para maior detalhamento deste perfil profissiográfico, recomenda-se a consulta do documento na íntegra. Por fim, falaremos sobre o perfil profissiográfico do professor pedagogo, que tem referência legal na Lei Municipal 1835 de 2008, que foi alterada pela Lei nº 3.479 de 2019. A jornada de trabalho do professor pedagogo é de 20 horas semanais. Ele possui nível superior em pedagogia ou curso superior habilitante para a educação infantil. As principais atribuições do professor pedagogo estão em planejar o trabalho pedagógico, atualizar a proposta pedagógica da unidade, assessorar os professores na prática pedagógica, mediar a inclusão dos alunos, desenvolver projetos de intervenção, acompanhar planejamento docente. Além disso, o professor pedagogo deve promover o uso de recursos, coordenar materiais educativos, incentivar a participação da comunidade nas atividades acadêmicas, organizar reuniões e conselhos, participar de formações e eventos, subsidiar práticas pedagógicas. O pedagogo ainda precisa analisar dados de aprendizagem dos estudantes, colaborar na organização escolar, participar da avaliação pedagógica tanto de alunos quanto de servidores em estágio probatório, orientar famílias e responsáveis, apoiar práticas inclusivas e acompanhar a execução da proposta pedagógica de cada unidade. Ainda falando sobre o perfil profissiográfico do diretor escolar, precisamos considerar também a sua interação com todos os profissionais que fazem parte da unidade, além dos servidores públicos. Incluímos aí os terceirizados, como inspetores, cozinheiras, a equipe de limpeza e conservação, cuidadores, além dos estagiários administrativos e pedagógicos. O diretor deve compreender que estes profissionais têm um papel essencial no cotidiano escolar e contribuem diretamente para o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento das crianças. A boa gestão envolve acolher, orientar e integrar essas equipes ao projeto pedagógico da unidade, reconhecendo que cada função, ainda que diferente da docência, é educativa. Cabe ainda ao diretor comunicar à mantenedora qualquer intercorrência relacionada a esses profissionais, como ausências, dispensas, necessidades de substituição ou outras situações que possam impactar o funcionamento da unidade, para que as providências sejam tomadas em tempo hábil. A postura do diretor deve ser de liderança humanizada, capaz de promover respeito, valorização e diálogo com todos. Afinal, quando a comunidade escolar percebe que existe harmonia e cooperação entre os diversos profissionais, o ambiente se torna mais saudável, organizado e favorável às aprendizagens. Neste sentido, o diretor é o elo que articula o trabalho pedagógico com a ação de todos os colaboradores da escola. Ao interagir com servidores que atuam nas unidades de ensino, o diretor deve estar atento a sinais de estresse e dificuldade no desempenho de suas funções. Preocupando-se com os profissionais da educação, o Departamento de Saúde Ocupacional convida os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação para participar do grupo de acolhimento e escuta. Este projeto tem como objetivo proporcionar momentos de acolhimento, escuta,
reflexão e orientação voltados à saúde mental dos servidores, contribuindo para o bem-estar no ambiente de trabalho e para a prevenção do estresse e do esgotamento. Os encontros oferecem um espaço seguro para compartilhar experiências, expressar dificuldades e fortalecer as relações da equipe. As informações sobre datas, horários e local estão disponíveis no ofício externo número 4658 de 2025. Além do contato direto com estes profissionais, o diretor deve prestar atendimento aos pais e responsáveis. Este é um dos papéis mais desafiadores e importantes da direção. O atendimento que deve ser pautado pela escuta qualificada, pela clareza nas orientações e pelo registro formal das informações. Todas as falas e encaminhamentos com os pais e responsáveis devem ocorrer com sigilo e organização, garantindo que as informações sejam trabalhadas de forma ética e responsável. Reuniões, atendimentos individuais e encaminhamentos precisam estar devidamente documentados em ata, contribuindo para a construção de um histórico completo da vida escolar do estudante na unidade. Este diálogo, organizado e registrado, fortalece a parceria família-escola e contribui para a permanência, o desenvolvimento e a proteção integral das crianças da nossa rede. O ofício externo 475 de 2025 traz todas as orientações para a escrita de atas. A ata é um documento indispensável para o registro de decisões e acontecimentos importantes dentro de uma instituição de ensino. Ela formaliza discussões, deliberações e acordos feitos em reuniões, sendo um instrumento muito importante para a transparência e organização do gestor. Todo livro-ata deve iniciar com um termo de abertura, indicando sua finalidade, quantidade de folhas que devem ser numeradas e o nome da instituição, seu endereço, local, data, município e unidade de federação e a assinatura do responsável, acompanhada pelo seu nome completo. Sempre deve-se iniciar uma ata em uma nova página numerada, nunca no meio da folha ou no verso. As linhas não utilizadas devem ser invalidadas por 2 traços paralelos. A ata deve conter de forma objetiva um resumo do que foi tratado, destacando as soluções e os encaminhamentos acordados, indicando data, horário e local da reunião. A relação nominal dos participantes deverá ser incluída ao final, sendo que as assinaturas deverão ser de todos. Essa decisão de quem assina deve ser um consenso entre os participantes, lembrando que o secretário é aquele quem redige a ata. Caso a ata já tenha sido assinada e algum erro seja destacado posteriormente, é possível anexar uma errata à ata original, utilizando o termo em tempo e indicando claramente quais são as correções necessárias. A errata deve ser assinada pelo responsável pela redação da ata e pelos participantes da reunião. Há também a possibilidade de correção da ata em outra reunião. Nesta ocasião, o erro identificado deve ser registrado no início da nova ata, mencionando que houve uma alteração na ata anterior, indicando seu número das páginas e qual foi o ajuste realizado. Caso um pequeno erro seja identificado antes da assinatura, é possível usar o termo digo, seguindo da correção. Quanto à estrutura, uma ata deve ser organizada da seguinte forma: o título, indicando o número, o ano e o nome da reunião, a abertura da ata, seu desenvolvimento e conclusão. Todas essas informações e outros detalhes podem ser consultados no ofício externo 475 de 2025. Com relação ao tratamento e fluxo das informações, o sistema EPM é a ferramenta oficial de gestão utilizada pela Prefeitura de Araucária. Nele são registrados dados, relatórios e informações administrativas. Há prazos e procedimentos que devem ser realizados no sistema. Por isso, é fundamental que os diretores e suas equipes estejam capacitadas para utilizá-lo corretamente, garantindo informações fidedignas e alinhadas às exigências legais. Sua interface é intuitiva e de fácil utilização, permitindo que os usuários naveguem de maneira simples e organizada. Em outro módulo desta formação, todo o tutorial de utilização do sistema EPM será detalhado e repassado a vocês, assegurando que todos compreendam o fluxo de informações, os procedimentos obrigatórios e a forma correta de registro, para que a gestão escolar seja eficiente, organizada e transparente. Além do uso do IPM, deve-se conhecer também a importância do uso do Drive. O Drive da unidade é um recurso fundamental para a organização da gestão da educação infantil. Ele permite documentar os processos pedagógicos e administrativos da escola, organizar o fluxo de documentos produzidos pelos professores, acompanhar o registro e o processo de avaliação dos estudantes, garantindo histórico confiável, compartilhar informações de forma segura à Secretaria Municipal de Educação e outros órgãos, e institucionalizar a educação infantil, centralizando dados e processos de forma estruturada.
O uso adequado do Drive, em conjunto com o sistema IPM, garante transparência, eficiência e segurança na gestão escolar pública, além de permitir que o histórico pedagógico de cada criança seja acompanhado de forma contínua e organizada. Para auxiliar os diretores e diretores auxiliares nestas e nas demais tarefas do cargo, no início de 2025, o Departamento de Educação Infantil de Araucária lançou o Guia do Diretor, um documento essencial que reúne informações pedagógicas e administrativas pertinentes à função. Este guia constitui uma ferramenta de apoio, orientando os gestores escolares em suas atividades diárias e auxiliando na tomada de decisões alinhadas às políticas educacionais do município. O Guia do Diretor abrange temas como organização pedagógica e administrativa da unidade escolar, procedimentos operacionais e normativos a serem seguidos, direitos e deveres dos profissionais da educação, protocolos de atendimento, diretrizes para avaliação e acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes e muitos outros. Na rotina da unidade educacional, o trabalho da equipe diretiva vai muito além da gestão administrativa. Solicitar água mineral, gás, fazer pedidos mensais de alimentos, organizar as equipes de limpeza e conservação, além de providenciar brinquedos e materiais para as atividades, são algumas das atribuições diárias dos diretores e que passam desapercebidas pela maioria dos profissionais que convivem no ambiente escolar. Por menores que possam parecer essas tarefas, elas são fundamentais para garantir o funcionamento adequado da unidade. Cada detalhe impacta diretamente no ambiente escolar, na qualidade do atendimento dos estudantes e no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Portanto, a gestão eficiente desses aspectos é parte essencial do papel do diretor, que precisa estar atento para que tudo aconteça de forma organizada e planejada, sempre pensando no bem-estar da comunidade escolar. O passo a passo para a solicitação dos referidos recursos também encontra-se no Guia do Diretor. O documento está disponível em uma pasta compartilhada no Drive com o Departamento de Educação Infantil, sendo atualizado com base nos malotes educacionais. Desta forma, configura-se um instrumento dinâmico, permanentemente atualizado e vivo, que garante a uniformidade e a qualidade na gestão das unidades de educação infantil, promovendo uma educação pública de excelência e alinhada às necessidades da comunidade de Araucária. Se você tem interesse em acessar o Guia do Diretor, utilize o QR Code que está na tela e solicite o acesso do documento ao Departamento de Educação Infantil. Reforço que a função diretiva em Araucária é garantida por um processo democrático, plenamente regulamentado pela Lei Municipal 3.508 de 2019. Este processo assegura que as lideranças das unidades educacionais sejam escolhidas de forma transparente e legítima, fortalecendo a gestão participativa e o compromisso com a comunidade escolar. É importante destacar ainda que o Departamento de Educação Infantil está sempre à disposição de cada diretor e diretora auxiliar, oferecendo apoio contínuo para o trabalho cotidiano. Este suporte é fundamental para que possamos enfrentar os desafios da gestão escolar com segurança e eficiência, garantindo que a nossa rede educacional continue avançando e promovendo uma educação pública de qualidade para todos e todas. Sabemos que a gestão escolar envolve muito mais do que planejamento e o controle financeiro. Inclui também responsabilidade pelas ações do dia a dia, como a organização das equipes, a solicitação dos recursos necessários e a transparência na prestação de contas, sempre com o envolvimento da comunidade e do conselho escolar. Cada uma dessas ações, por menores que pareçam, são essenciais para o bom funcionamento de uma unidade educacional e para o bem-estar de toda a comunidade escolar. Seguimos juntos, comprometidos com a infância, com a participação democrática e com a construção de uma educação pública que transforma vidas. Para encerrar a formação da consulta pública, o Departamento de Educação Infantil gostaria de reconhecer e valorizar todos os candidatos ao curso de diretor e diretor auxiliar. Compartilhamos uma reflexão do educador Demerval Saviani, da obra Escola e Democracia, que destaca a importância da gestão escolar como um espaço de participação humana, política e pedagógica. A gestão escolar, entendida como um processo coletivo, democrático e participativo, implica o compromisso de todos os envolvidos na escola em garantir a qualidade da educação pública, superando a mera administração burocrática e assumindo a função política e pedagógica que cabe ao educador gestor.
Essa perspectiva reforça o papel fundamental de cada gestor no fortalecimento da educação pública e democrática, mostrando que a função diretiva vai muito além da administração. Envolve compromisso, diálogo e construção coletiva. Muito obrigada pela dedicação de todos e de todas.